Adelian. 사람끼리 시즌한 게 깜내긴 둥이 대랑. Eu gostaria de oferecer a todos vocês as minhas saudações, oferecer a Sangha, particularmente, que são a fonte de refúgio, particularmente também às monjas, aos monastérios de monjas, também aos lamas, aos amigos espirituais e também todos os amigos do Dharma que estão reunidos no Ocidente e no Oriente. Assim como todos os nossos amigos e parentes que estão no Tibete nesse momento, eu gostaria de oferecer a todos vocês as minhas saudações. Hoje é o 10º dia dos nossos ensinamentos da Primavera Arya Shema. Nós estamos falando dos ensinamentos da Primavera. Eu acredito que durante esses ensinamentos eu irei passar pelos 21 primeiros atos excelentes. Haverá mais 3 estrofes ainda. Então, nós estamos chegando ao final dos nossos ensinamentos. Os versos, o restante dos versos, eu irei falar a respeito deles apenas no próximo ano. E no próximo ano, então, nós iremos completar as histórias de liberação de Mikio Dorje. E após isso, o que eu deveria ensinar? Eu penso que todos vocês deveriam se reunir, compilar todas as suas ideias e eu irei pensar a respeito do que eu irei ensinar a seguir. Mas, de qualquer forma, hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito do 18º versos autobiográficos, Atos Excelentes de Mikio Dorje. Então, de acordo com o comentário dos Atos Excelentes do atendente de Mikio Dorje, que é chamado de Sangye Paudru, a passagem que nós chegamos em termos de estrutura, ele está falando a respeito da meditação de Bodhicitta relativa, que tem 2 partes. A primeira é trocar-se com os outros pela meditação, e depois a segunda parte, tomar a diversidade como caminho após meditação. Nós estamos na segunda e ela tem 10 subtópicos. Nós já falamos a respeito dos primeiros 7 e agora estamos abordando o 8º. Nós chegamos agora na abordagem do 8º, que é tomar as coisas, indo bem ou mal, como o caminho. Então, tomar as coisas indo bem ou mal, como o caminho, o verso disso é o 18º verso. Infinitos são os tipos de seres bárbaros. Quando as coisas vão bem, já que as coisas vão bem, eles ignoram os meios para a liberação. E quando as coisas vão mal, já que as coisas vão mal, eles ignoram os meios para a liberação. Eu não conseguia suportar a ideia de seus atos deludidos, e isso eu considero também que é um dos meus atos excelentes. E agora, durante a época da vida do Mikio Dorje, a maior parte das pessoas nessa época, elas não tinham realmente muita educação, elas não eram escolarizadas. Então, elas não sabiam como pensar muito bem a respeito das coisas. As suas mentes eram indomadas. Eles tinham personalidades muito rudes. E não era possível fazer muita coisa para mudá-los, eles eram como incorrigíveis. E dentre eles, havia algumas pessoas
que eram de pessoas que defendiam, protegiam e difundiam os ensinamentos. Então, essas eram pessoas consideradas as quais todos podiam depositar as suas esperanças. Mas até mesmo essas pessoas, sem tentar usar muitos nomes ruins, mas até mesmo essas pessoas, quando as pessoas iam bem, quando as coisas eram boas e tudo corria bem, para eles próprios e também para aqueles ao seu redor, nas situações onde eles não precisavam se preocupar com nada, quando tudo ia bem, eles não precisavam se preocupar com o tamanho de um dos monastérios e assim por diante. E eles passavam o dia e noite, eles passavam dia e noite completamente distraídos com seus trabalhos. E então as suas personalidades, elas se tornavam também intratáveis. E quando isso acontecia, era realmente difícil para eles misturarem a própria mente com o Dharma. E quando as coisas começavam a correr mal, quando a situação estava bem ruim para eles mesmos e para aqueles próximos, eles procuravam toda forma de consertar as coisas e restaurar o que eles haviam perdido. Então, eles estavam, nesse momento, distraídos por todo qualquer pensamento de que não havia ninguém, que não havia meios para alcançar a liberação e a onisciência. E, na verdade, havia pouquíssimas pessoas que realmente conheciam os meios para atingir a liberação e a onisciência sem erros. Então, quando as coisas estavam indo excelente ou estavam indo mal, nesse momento, quando as coisas corriam mal, as pessoas, quando elas tinham um pouco de tempo livre, elas ficavam satisfeitas apenas com terem alguns prazeres da vida, como comida, bebida, dormir. As pessoas, elas eram como enganadas, deludidas por isso. Pouquíssimas pessoas, na verdade, pensavam em, de fato, praticar o Dharma. E quando nós pensamos nessas pessoas e como essas pessoas elas tinham uma forma degenerada de comportamento, pessoas como o Mickey Dorje, eles sentiam uma compaixão insuportável por essas pessoas, uma compaixão incontrolável. E tinha muitas pessoas que vinham até o Mickey Dorje para vê-lo, certo? E quando as pessoas elas vinham vê-lo, ele sempre perguntava coisas a eles. E quando ele perguntava algumas questões, por exemplo, ele perguntava: quantos anos você tem? E o que você fez nos últimos meses ou nos últimos anos da vida? Ele perguntava com muitos detalhes a respeito dessas coisas. E quando as pessoas respondiam, e ele frequentemente tinha um pensamento de que as pessoas estavam realmente desperdiçando suas vidas. E quando as pessoas começavam a falar, o Mickey Dorje ele ficava muito preocupado e dava muita atenção a elas. E ele não apenas isso, ele falava de uma maneira muito direta com essas pessoas. Ele diria coisas que realmente iam direto ao ponto. Por exemplo, uma das coisas que ele costumava dizer, ele perguntava para as pessoas: você consegue sentir o cheiro de podridão, de algo podre no seu nariz e na sua boca? Porque quando tem algo podre, você consegue sentir, certo? E ele perguntava: você consegue sentir esse cheiro podre no seu nariz ou na sua boca? Como se tivesse algo apodrecendo? E os discípulos falavam: não sinto nenhum cheiro de nada apodrecendo em mim. E o Mickey Dorje então respondia: isso é realmente espantoso. Tudo dentro de você apodreceu. Tudo está podre dentro do seu corpo. E você nem mesmo sente o cheiro? Isso é muito estranho. E ele diria, realmente, ele apontava essas coisas de uma forma muito contundente.
O sentido disso era, na verdade, que as pessoas estavam desperdiçando a vida toda. E o coração, ele estava dizendo que o coração dentro do seu corpo não tem uso para nada, o seu cérebro dentro da sua cabeça não tem uso para nada. Então, ele realmente apontava que é esse tipo de coisa para as pessoas. E também havia muitas pessoas que sempre vinham até o Mikudord e pediam por ensinamentos. E podemos dizer que ele deu conselhos muito fortes. Ele falava de uma maneira muito contundente. Uma das coisas que ele dizia era que você deve pensar que na sua vida, você tem uma vida humana muito curta, certo? E nessa vida, passam-se anos, meses, dias, já se passaram, certo? Então você está cada vez mais próximo da morte. E da mesma forma, esse corpo que é feito dos 4 elementos, eles costumavam ser jovens e gradualmente você está ficando velho e curvado, o seu corpo está mudando. E os amigos que eram próximos, eles não te ajudaram, a não ser te enganado nessa vida. E além disso, você apenas se focou nesta vida, você não ficou pensando a respeito das vidas futuras. E você também teve os seus amigos negativos. E você ficou sob o controle desses amigos que não trazem você para a virtude. E você tem todas essas necessidades temporárias na sua vida. Então você foi enganado pelas suas próprias necessidades temporárias. Até mesmo se você tinha um pouco apenas de riqueza, você ficava apegado a isso e te prevenia te impedia de fazer o bem. Então, nesse momento, é como se você fosse controlado pelos maras, você perdia todo o seu autocontrole. E a maioria desses praticantes de Dharma eram pessoas que pensavam que mesmo que eles tinham apenas um pouco de habilidade, faziam um pouco de atividades de Dharma, eles eram incapazes de cuidar de seus monastérios e lugares. E até mesmo em uma pequena escala, eles não eram nem mesmo capazes de enfrentarem os seus patronos, eles estavam sob o controle de seus patronos. Então, eles têm um pouco de mérito, mas você está perdendo, você está destruindo seus méritos. Então, as pessoas que fazem isso, elas são chamadas pelo nome de renunciantes ou praticantes de Dharma, mas elas são realmente isso? Então, ele realmente apontava isso, criticando as pessoas em uma forma de conselho. Era isso que ele costumava fazer. Então, a seguir, nós falarmos a respeito do ponto principal desse ato excelente, do 18º ato excelente, nós temos 3 diferentes pontos. O primeiro é que quando nós falamos de prática, nós precisamos pensar como que nós pensamos. Então, é um modo de pensar necessário para a prática. Tem um estado de mente quando você está praticando. Então, qual deveria ser o seu estado mental? E o segundo ponto é o que realmente significa praticar o Dharma. Então, quando nós falamos praticar o Dharma, o que realmente significa? O que é praticar o Dharma de forma apropriada? E o terceiro, as melhores oportunidades para praticar são quando as coisas estão indo muito bem ou quando as coisas estão indo muito mal. Então, esse é o terceiro ponto. Então, primeiro,
É quando você diz, uma forma de compreender isso é que você precisa compreender os modos necessários para fazer a prática. Você precisa entender qual que seria o seu estado mental adequado. Você deveria se perguntar a respeito disso. É muito importante que nós entendemos isso de forma apropriada. Então, nos últimos dias, nós estamos falando no geral. O que é a prática do Dharma? Nós falamos um pouco a respeito disso. Mas ainda assim, ainda há algumas pessoas que provavelmente pensam, quando nós falamos estamos praticando Dharma, provavelmente o que eles pensam que isso significa é que nós estamos recitando orações. Que recitar orações é prática do Dharma. Então, você pensa um praticante de Dharma, você pensa que alguém está recitando preces, ou fazendo pujas, ou práticas como recitar mantras. Ou eles podem entender que praticar o Dharma é fazer liberações de vida. Isso acontece, certo? Quando nós falamos a respeito de praticar o Dharma, a ideia que vem na nossa mente, essa é a imagem que vem na nossa mente quando nós pensamos em praticar o Dharma, o que é praticar o Dharma, e não apenas isso. Particularmente quando nós dizemos para algumas pessoas praticar o Dharma, o que elas pensam é que você tem que ir no sua sala de altar, você tem a sua sala de altar, se você tem um lugar com um pequeno altar e uma almofada, ou mesmo se você tem apenas um lugar onde você coloca suas estátuas, você pensa que você precisa sentar ali naquele lugar, e você tem ali uma almofada, e então, contanto que você está sentado ali fazendo alguma coisa, aquilo ali é a prática do Dharma. E é isso que as pessoas costumam pensar, certo? Muitas pessoas pensam assim. Por exemplo, você vai a uma casa de família, você não vê o pai, você vê a criança e pergunta, onde está o pai? E ele diz, o meu pai ele foi para a sala de prática do altar e está lá praticando o Dharma. E qual que é a prática que ele está fazendo? Porque ele está na sala de altar, então ele está fazendo a prática do Dharma. É isso que eles pensam. Então, até mesmo as crianças pensam dessa forma. Mas, na verdade, quando nós pensamos o que significa prática, recitar preces, recitar mantras, é claro que isso também é prática do Dharma. Porém, mas se você entender que apenas isso é prática do Dharma, isso não é a maneira correta de compreender. Praticar o Dharma é algo um pouco mais profundo, não é apenas essa imagem, não é apenas sentar numa sala de altar e numa almofada, que apenas isso é fazer prática do Dharma, ou apenas recitar preces ou mantras. A prática de recitar orações é uma prática do Dharma, mas apenas porque você está recitando orações, isso não significa que você está fazendo a prática do Dharma, porque enquanto você está recitando preces, você pode ter qualquer tipo de pensamento dentro de você. Então, se você apenas olha na parte externa, no aspecto externo e falar essa pessoa está fazendo a prática do Dharma, isso não está correto. Então, para você fazer prática do Dharma ou não, é algo um pouco mais profundo. Tem um sentido, um significado um pouco mais profundo do que apenas a imagem de uma pessoa que está sentada recitando. E uma outra coisa que muitas pessoas pensam também, quando nós falamos a prática do Dharma, pensamos que é algo muito elevado. Pensamos que é uma coisa muito especial e elevada. Então, quando nós pensamos em fazer algo assim, isso se tornou como um trabalho que você tem que fazer. Então, depois de fazer, você realmente fazer algo especial, você tem que se focar muito e ser muito cuidadoso para fazer a prática do Dharma. Algumas pessoas pensam dessa forma. E da mesma forma, algumas outras pessoas pensam que praticar o Dharma é muito chato. É algo tedioso. Eu não tenho interesse nisso. É muito entediante. Não tem nada muito interessante em praticar o Dharma.
Então, as pessoas pensam em praticar o Dharma como sendo algo chato, algo que não tem muito sabor. Então, basicamente, muitas pessoas elas não entendem o Dharma. E quando você fala praticar o Dharma, as pessoas pensam que é algo muito complicado, muito difícil. Por exemplo, você está lendo um documento histórico muito complicado, ou lendo algo histórico que é muito complicado. E é difícil sentir um entusiasmo. Você apenas lendo a lista de coisas que alguém fez. Isso pode ser extremamente chato. E pode ser difícil sentir entusiasmo ao fazer isso. E as pessoas, quando estão fazendo a prática do Dharma, é como ler esses documentos históricos complicados. Para elas é a mesma forma. A maioria de vocês estudou um pouco de matemática. Vocês foram para a escola e aprenderam matemática e tinham que pensar muito a respeito disso, porque isso é extremamente difícil. As pessoas dizem que é muito difícil, certo? Então, basicamente, quando as pessoas dizem praticar o Dharma, você tem que ser muito cuidadoso e passar muito tempo, e você tem que pensar de uma forma muito forte. Essa é a forma que as pessoas veem quando se fala praticar o Dharma. E por essa razão, muitas pessoas não têm muito interesse em praticar o Dharma. As pessoas pensam, isso é uma coisa difícil, complicada, eu nem entendo do que é a respeito disso. E você tem que pensar tanto, tem que pensar tão duramente. Todas as visualizações, você tem que focalizar nisso e naquilo, são coisas tão complicadas, isso não é para mim. Então, as pessoas, elas pensam dessa forma. Elas dizem, quando nós falamos praticar o Dharma, essa é a imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas. Elas pensam que você precisa ter algo tudo perfeito, uma situação perfeita. Do contrário, se está um pouco mais calor, isso já não é possível, não dá, isso é muito difícil, eu estou com dor de cabeça, então já não é possível praticar o Dharma. Aí se está muito frio, também, então eu vou ficar espirrando o tempo todo, também é muito difícil. E aí eles se sentem incapazes de manter os corpos quentes, aquecidos, então também é melhor. Você precisa, acho que para praticar o Dharma é necessário ter a temperatura perfeita, está tudo perfeito. Só então você seria capaz de fazer alguma prática. Mas antes de você começar a fazer a prática do Dharma, você tem que fazer muito trabalho, certo? Muito se esforçar. Você tem que olhar as suas mensagens no WhatsApp, tem que olhar os posts no Facebook, você tem que ler tudo. E depois que você leu todas as mensagens do WhatsApp, todos os posts do Facebook, e você viu quantas mensagens você recebeu, e você respondeu todas as mensagens, e depois você já comeu tudo, seu estômago já está cheio, você não pode estar também muito cansado. Basicamente, desde depois de você fazer tudo o que você precisa fazer, e aí você tem um pouquinho de tempo livre, só então você finalmente se senta numa almofada e tenta fazer um pouquinho de prática do Dharma, certo? Geralmente é assim. E é como se eles não precisam de Dharma, prática do Dharma, eles nem fazem. Mas eles pensam, se eu tiver um pouquinho de tempo livre, eu posso fazer prática do Dharma. Mas se tiver... As pessoas elas não estão fazendo muito, na verdade, nas suas vidas, não tem muito o que fazer, mas elas, quando se fala em praticar o Dharma, tem muita coisa para ser feita. Parece que, e quando nós falamos em praticar o Dharma, o que nós fazemos? Nós achamos que o Dharma é como são as práticas rituais, e que é algo que nós precisamos fazer uma expressão externa. Nós precisamos ter uma certa imagem, certo? É isso que nós pensamos. Nós precisamos ter um certo nível que nós precisamos alcançar, atingir. Então, é como se fosse um trabalho que a gente precisa fazer. E é algo que nós precisamos fazer intencionalmente, sentir intencionalmente. Isso é, no geral, como nós entendemos o que seria a prática do Dharma.
Mas nós deveríamos falar que, quando nós falamos em praticar o Dharma, qual que é o ponto mesmo disso? Qual é a compreensão que nós devemos ter? Eu tenho uma história para falar a respeito disso. Eu não vou falar muitas histórias. A maioria de vocês não gosta das minhas histórias. Mas há uma história que vocês talvez já ouviram. Eu não tenho um grande repertório de histórias, mas então quando o Atisha foi para o Tibete, ele foi da Índia, para o Tibete, e o local de nascimento dele foi em Bangladesh, onde hoje é Bangladesh. Então ele foi para o Tibete, e quando ele faleceu, ele estava no Tibete. Então, no período final dos ensinamentos, da propagação dos ensinamentos, quando ele foi para o Tibete, ele teve uma influência muito grande, ele tinha muitos discípulos. E dentre esses discípulos, havia um chamado como o Grande Yogo. Havia o Yogi e o Grande Yogi. Em tibetano, Naljorpa e Naljorpa Chenpo. Um que era chamado Yogi, Naljorpa, e um chamado Naljorpa Chenpo, o Grande Yogi. E o Grande Yogi era como um atendente, um assistente. E ele era, um assistente é alguém que geralmente, aquele que geralmente servia o mestre era o Grande Yogi, ou Naljorpa Chenpo. Então, quando Atisha ele estava prestes a falecer, e depois que ele faleceu, o Grande Yoga disse, eu vou praticar o Dharma assim como você ensinou. Eu apenas irei praticar meditação. É isso que ele disse. Então, isso, o que ele disse a Atisha. E ele disse, se eu falar para qualquer guru, para qualquer lama, que eu vou passar o resto da minha vida praticando, eles iam ficar muito felizes, mas o Atisha, ele não elogiou ele por isso. E não apenas ele não elogiou isso, ele disse, se você vai meditar a vida toda, você realmente pode meditar, você pode fazer a meditação realmente ser uma prática do Dharma? É isso o que o Atisha perguntou. Então, o Naljorpa Chenpo perguntou, se esse é o caso, se isso não pode se tornar o Dharma, então melhor que seja que eu ensine o Dharma para outras pessoas. Eu dou ensinamentos do Dharma, eu propago o Dharma. E assim eu vou difundir os ensinamentos. E como que eu poderia fazer isso? E o Atisha disse, claro, claro, se você ensinar o Dharma, é muito bom. Mas se você ensinar o Dharma, isso realmente vai se tornar o Dharma? E o que ele realmente disse? O Naljorpa Chenpo, ele ficou meio... o cérebro dele estava entrando um parafuso, ele não estava entendendo nada. E ele disse, Atisha, então, qual é a melhor coisa para eu fazer? O que eu deveria fazer, então, que realmente é Dharma, que realmente é prática do Dharma? E o que o Atisha disse? Ele disse, todos vocês, todos os discípulos de Atisha, todos vocês deveriam seguir Trungpa como o seu professor. Então, Atisha ele ia falecer. Então, os seus discípulos falaram... Então, ele disse, seu professor, a partir de agora, o Geshe Trungpa. Então, Trungpa, ele não era um monástico. Ele não era um monge. Ele era uma pessoa leiga, ele tinha os votos de leigo. Mas o grande Yogi Naljorpa Chenpo, ele era um monástico. Eles eram todos bhikshus, todos monásticos. E então a Atisha disse que eles tinham todos que terem um professor que não era um monástico, que era uma pessoa laica, e eles pensavam, como que isso pode ser certo? Isso, eles tiveram uma sensação muito estranha a respeito disso. E a segunda coisa que ele disse é, vocês devem desistir dessa vida. E essa é a coisa mais importante. Esteja você fazendo prático ou não,
você desistiu dessa vida, você abriu mão dessa vida, você tirou essa vida da sua cabeça. Se você tirou essa vida da sua cabeça, então você está fazendo Dharma. Se você não for capaz de tirar essa vida da sua cabeça, não importa o que você está fazendo, isso não será Dharma. Então, essa é uma história. E a segunda história está relacionada com Don Trempa. Então, Don Trempa, após o Atisha falecer, ele foi até a área de Rajin, é uma área do Tibete, e ele estava num monastério chamado Rajin. E esse é um dos monastérios Kadampa, é o monastério Kadampa mais antigo do Tibete. E quando ele estava Rajin, monastério de Rajin, veio esse monge e ele ficou no monastério e todos os dias ele fazia Kora. No Tibete, nos monastérios, eles têm a parte externa, interna, e ele fazia uma Kora externa, que era na parte totalmente externa do monastério. Então, ele fazia essa circunvalação externa no monastério. E ele passava os dias fazendo isso. E um dia, Don Trem veio e ele encontrou esse monge. Quando esse monge ele encontrou o Don Trupa, ele disse para ele. Ele viu que o monge estava fazendo Kora e disse: é muito bom que você está fazendo circunvalação. Mas acho que seria ainda melhor se você realmente praticasse o Dharma de verdade. Então, é isso que ele disse para o monge. E o que ele pensou? Estou fazendo circunvalação, isso é fazer Kora, circunvalação é a prática do Dharma, certo? Muitas pessoas pensam isso. Então, como você vai falar que isso não é Dharma? Fazer circunvalação é praticar o Dharma. Mas o Don Trupa falou, não, é muito bom fazer circunvalação, mas é melhor que você pratique o Dharma de verdade. Quando eu pensava, então, praticar o Dharma não é fazer isso. Então, tem algo melhor do que fazer isso? Tem algo que é mais benéfico do que fazer circunvalação? Então, ele pensou, então talvez deve ser prostração. É melhor que eu faça prostrações. Então, ele começou a fazer prostrações. Ele começou a para lugares e começou e foi para um lugar onde as pessoas faziam prostrações e ele fez prostrações o dia inteiro. Da mesma forma como nós fazemos a prática do Nondro, nas 108 mil prostrações, certo? Então, ele passava os dias fazendo isso. E aí, um momento, Don Trupa, ele foi nesse lugar onde ele estava e falou, você está se prostrando, isso é muito bom, fazendo prostrações. Mas não seria melhor que você realmente fizesse uma prática de Dharma? E ele ficou surpreso novamente. Ele pensou, fazer prostrações não é prática do Dharma? Então, o que pode ser melhor que isso? Ele pensou, isso talvez não seja Dharma de forma alguma. Então, o que seria melhor? Já sei, talvez melhor estudar, talvez melhor que eu leia os grandes textos. Então, ele voltou para o monastério, ele olhou um lugar para passar o tempo apenas lendo os textos, lendo as palavras do Buda e os tratados. Então, Dodrupa veio um dia e ele estava sentado ali lendo os textos e ele disse as mesmas coisas que antes. Ler os textos é muito bom, mas não seria melhor que você realmente praticasse o Dharma? E o cérebro dele começou a doer. Ele ficou com dor de cabeça porque ele não entendia nada. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Isso não é Dharma, aquilo não é Dharma, nada é Dharma. Então, o que na verdade é prática do Dharma? O que é Dharma? Ele pensou, se isso também não é prática do Dharma, então eu acho que não tem nada que é Dharma. Tem nada que é praticar o Dharma. Ele pensou, será que se eu ficar aqui meditando, não vai ter forma dele falar que meditar não é prática do Dharma. Então, ele pensou, vou ficar meditando. Então, ele pensou, agora o Don Trump vai falar que eu realmente estou praticando o Dharma. Então, é isso que ele esperava. Então, ele estava meditando, Don Trump passou e falou exatamente a mesma coisa de antes. Falou, que bom que você está meditando, meditar é muito bom.
Mas não seria melhor se você estivesse fazendo realmente a prática do Dharma? Não seria melhor se você estivesse realmente fazendo Dharma? E ele não tinha a menor ideia do que ele devia fazer. E o que ele pensou é que fazer prática do Dharma era algo evidente. Tudo ele pensava era prática do Dharma. Tudo que ele pensava que era prática do Dharma, ele fez. E o Dom Trungpa ainda estava falando que isso não era prática do Dharma. Então, como assim? Se tem uma prática do Dharma melhor que isso? O cérebro dele estava explodindo já, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele falava, não é possível, tudo que eu faço não é prática do Dharma, então, por favor, me diga. Eu pedi dessa forma porque ele não tinha escolha. Ele pediu, por favor, me diga, a não ser que você me diga o que é prática do Dharma, eu não tenho a menor ideia do que eu deveria fazer. Então, a resposta que o Dom Trungpa deu foi, você precisa tirar essa mente, essa vida da sua mente. Você precisa abrir mão dessa mente. Essa vida da sua mente. Tire essa vida da sua mente, tire essa vida da sua mente. Ele repetiu isso 3 vezes. Você entende o ponto? Não é que o ponto disso, o principal, é que a prática do Dharma não é uma forma externa. Não é a forma de prostrar, a imagem de ler algo. O ponto principal, quando nós falamos em prática do Dharma, é o seu estado de mente, é o seu estado mental, é a sua mente. E quando você está praticando, qual que é o seu estado de mente? No que você está pensando? Como que é o seu pensamento? Como que é a sua compreensão? Isso é o importante. Se a sua forma de pensar está correta, não importa o que você faz, isso vai se tornar prática. Quando você está se prostrando, quando você está lendo, isso vai ser prática do Dharma. Mas se o seu estado da mente não está correto, apenas a aparência externa de fazer algo, e você pode até pensar que quando você está prostrando ou meditando, você está fazendo Dharma, mas isso não é Dharma de verdade. A razão para que algo se torna Dharma realmente está na sua mente. Então, na verdade, isso, se isso muda sua mente ou não, se isso vai beneficiar sua mente ou não, é isso que é importante. Como eu disse antes, quando nós estamos recitando preces, nós podemos pensar em qualquer coisa, né? Por fora nós estamos falando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E por dentro nós estamos pensando em alguém que não gostamos. Ai, essa pessoa podia até morrer. Ah, tomara que ele fique doente amanhã. É possível que a gente pense isso, mas se você pensa assim por dentro, e nós não sabemos o que a pessoa está pensando, nós olhamos para a pessoa, nossa, que maravilhoso, ela está lá sentando, apenas recitando Mani Mantra, que coisa maravilhosa, é isso que nós pensamos, certo? E talvez uma pessoa que pensa, até mesmo que ele tem pensamentos estranhos, ele ainda assim está praticando o Dharma porque ele está recitando Mani Mantras. Então, outra pessoa pensa que externamente ele está fazendo, mas internamente ele não é capaz de fazer o Dharma. Então, isso não é uma prática de verdade. Não é uma prática do Dharma verdadeira. Então, agora nós teremos a nossa pausa de 30 minutos. 다 당기 공시 당기 공시보다 시대 즉 최냐면 최원의 전에 재단으로부터 가르쳐는 또 소지 도나지 삼로방나서는 자도 즉 셈기 내가 就是셈기 내가 삼로동당 건드지 미 건드지래 라래 요마도 배 에너지 치기 넘교로 잠다 아니 치기 넘버 점이야 아니 아주 이게 최이 막 통송나 아니 디 야구용 말했어 기생 아주 이게 최냐면 제사의 치 넘버 점시다 치기 수업다를 점실이야 최냐면 Então, 지금 praticar o Dharma dessa forma, há muitas falhas. Se nós compreendermos que o Dharma é apenas é uma coisa externa, isso é uma falha.
Por exemplo, quando você está feliz, a sua vida está indo bem, e você está se sentindo bem, confortável, se você não lembrar de praticar o Dharma, e você não nem lembra de praticar o Dharma, por exemplo, para uma pessoa comum que encontra um novo namorado ou namorada, e você tem a oportunidade de ter férias em algum lugar, ou quando você é promovido no trabalho, você tem uma posição um pouco melhor, onde você pode ter um pouco mais de influência, ou você consegue um novo trabalho, ou como quando um feriado de Ano Novo, quando todos os amigos e famílias se reúnem. Então, nesses momentos, nos momentos quando nós temos tudo de forma feliz e emocionante, nós geralmente não pensamos em praticar o Dharma nessas situações. Agora, numa situação oposta, quando nós temos realmente um sofrimento intenso, como uma doença dolorosa, ou quando ocorre a morte de alguém próximo a nós, ou quando nós perdemos um emprego, ou quando você termina uma relação e assim por diante. Quando temos um grande sofrimento físico ou mental, então, nesse momento, realmente você não quer praticar o Dharma. Algumas pessoas pensam que nesse momento elas podem ficar somente se rastejando dentro de casa e chorar, e chorando. Então, nesse momento, as pessoas elas não têm muito apetite também. E algumas pessoas, quando elas ficam realmente tristes, deprimidas, elas bebem, elas fumam. Resumindo, elas fazem o que elas podem para acabar com o sofrimento e se livrarem do sofrimento. Basicamente, a maioria das pessoas, quando elas estão sofrendo uma dificuldade e elas não são capazes de aceitar isso, elas perdem o entusiasmo e elas ficam exaustas. Então é difícil nesse momento lembrar de praticar o Dharma, certo? É difícil ter energia para praticar o Dharma nessas situações. E algumas vezes as pessoas pensam que não há nada para fazer, que não tem onde colocar a esperança delas. Então, aí apenas nesse momento é que elas lembram que elas deveriam orar ao Buda, que elas deveriam fazer preces aos Budas e Bodhisattvas. E há um ditado no chinês que diz, traduzindo isso, quando não há nada a ser feito, você se agarra aos pés do Buda. Normalmente você não se lembra do Buda, mas apenas numa situação desesperadora, você então se agarra aos pés do Buda e pensa, por favor, agora você vai me proteger. Eu não tenho nenhuma outra escolha, não tenho nenhuma outra ajuda. É como se você acabou as suas opções e então você vai até o Buda. Da mesma forma, quando eles têm dificuldades, eles recitam mantras, fazem preces. Você não faz coisas que normalmente você faria, você faz quando você tem dificuldades. Você espera que os Budas e os Bodhisattvas te ouçam e removam suas dificuldades e te livrem do sofrimento. E quando as pessoas elas pensam que elas estão contra a parede, não tem mais nada para ser feito, elas recorrem à adivinhação, astrologia ou algo assim. Elas pensam que algo assim vai ajudar. Eles nem sabem mais o que fazer. Então, algumas pessoas, quando elas estão vivenciando algum tipo de dificuldade, de sofrimento, elas vão na internet ou elas procuram um livro e pensam, talvez haja algo que o Buda disse, eu vou tentar ler isso, para ter um alívio. É como se fosse uma cura para a alma. Então, eles usam as palavras do Buda como se fosse essa cura milagrosa. Então, quando você está tendo essas dificuldades, e eles pensam que fazer um pouco de prática, ler uns poucas palavras do Buda, isso vai fazer elas sentirem melhor. Mas então, uma vez que a vida melhora um pouco, elas não estão sofrendo mais,
E elas têm um pouco de tempo para praticar, e elas fazem prática? Não, não é com certeza algo que elas não fazem. Elas pensam, ok, agora eu irei começar a praticar o Dharma no dia que vai ser realmente auspicioso. Então, elas ficam adiando para algum dia, quando vai ser realmente um dia auspicioso. Eles pensam, hoje eu estou um pouco cansado, eu vou começar amanhã. Então, todos vocês têm muitas desculpas, e aí, no fim, o que acontece? Não é possível praticar o Dharma. Não é possível nem começar a praticar o Dharma. Há também um poema indiano muito famoso que diz: há uma manhã depois de amanhã e nunca há fim para os amanhãs. E se você diz amanhã e espera, todas as suas ações irão fracassar. Quando nós falamos amanhã, não há um fim para amanhã. São muitos amanhãs, infinitos amanhãs. Então, se você está esperando amanhã, sempre esperando amanhã, você vai desperdiçar toda a sua vida. Você não vai fazer nada. Você não vai ter nada acabado, nada cumprido na sua vida. Então, como eu disse antes, quando nós falamos a respeito de Dharma, não é apenas uma aparência externa, não é uma forma externa do que você está fazendo. Isso não é Dharma. Não é isso que nós queremos dizer quando nós falamos em praticar o Dharma. Então, quando nós falamos praticar o Dharma, a forma de praticar o Dharma, como está dito nas histórias que eu contei anteriormente, isso depende do seu estado da sua mente, isso depende da maneira como você está pensando. Algo que o Atisha disse, o Don Trungpa também disse, você precisa esquecer essa vida, você precisa abrir mão dessa vida. É difícil dizer abra mão dessa vida, mas quando nós falamos em abrir mão dessa vida, o que isso significa é que quando nós estamos praticando o Dharma, se o Dharma vai se tornar mesmo Dharma ou não, isso depende da nossa forma de pensar no momento em que nós estamos fazendo a prática. Isso depende do nosso estado mental no momento da prática. Então, por isso que o estado da nossa mente é realmente importante. Então, agora nós falaremos sobre o segundo ponto. O que realmente significa praticar o Dharma? Esse é o segundo ponto. Então, quando nós falamos em praticar o Dharma, o que isso realmente significa? A primeira coisa que nós precisamos entender é que praticar o Dharma não é algo para fazer você se sentir melhor ou para se inspirar. Se você pensa no Dharma dessa forma, isso não está correto. Como eu disse, é como quando você se sente um pouco desencorajado, ou quando vocês têm problemas, você gosta de ler umas palavras do Buda. Então, isso é como uma canja de galinha, uma cura, algo que vai te fazer se sentir melhor. Não tem nada de errado em fazer isso, mas se você entende que praticar o Dharma é isso, isso está errado. Não é isso que é praticar o Dharma. Basicamente, os Budas e Bodhisattvas, eles não são como um remédio de ação rápida para quando você tem uma emergência. Quando você tem uma emergência, você liga para os serviços de emergência e eles imediatamente chegam, em 5 minutos eles estão lá. E eles fazem um cuidado imediato. Mas os Budas e Bodhisattvas, eles não são assim, eles não são como os médicos de emergência, como paramédicos. Se você não comumente não ora aos Budas e Bodhisattvas, e numa situação de emergência você invoca os Budas com uma prece, por favor, Budas e Bodhisattvas, venham agora, por favor, mostrem isso para mim agora, por favor, nesse momento. Se você pensa neles como um médico de emergência, que vai apenas vir e te ajudar, não é assim que funciona. Praticar o Dharma
também não é um tipo de ritual. Se você pensa que praticar o Dharma é um tipo de ritual ou uma tradição, isso também não é. Também não é uma responsabilidade, algo que você precisa fazer. Como se o seu chefe te dá uma tarefa, você precisa fazer. Se isso é o seu trabalho, você precisa fazer. Se é o seu trabalho, sua responsabilidade, você precisa fazer. Não, não é algo dessa forma. Se você vê o Dharma dessa forma como uma responsabilidade ou um trabalho, uma tarefa que você precisa fazer, isso não é também o que é Dharma. E os tibetanos dizem também, quando estão cantando tralalá, ou estão orando ao Guru Rinpoche, quando não tem saída, ou se você está cantando o tempo todo, ou você passa por um lugar muito assustador e aí você lembra do Guru Rinpoche, isso também não é uma maneira correta. Na verdade, se você quer realmente praticar o Dharma, você primeiro precisa entender o que é praticar o Dharma, qual que é a maneira de praticar o Dharma. E no outro dia eu falei muito a respeito de maneiras de praticar o Dharma, mas o ponto principal aqui que nós precisamos saber é que praticar o Dharma não é algo que você faz na sua sala de altar ou sentando na almofada. Não é isso. Praticar o Dharma é algo que você deveria fazer o tempo todo, dia e noite, 24 horas por dia. E algo que deveria mudar a sua mente e melhorar a sua mente. É isso que significa prática do Dharma. É assim que nós devemos compreender o que é prática. Por exemplo, quando nós adentramos o portão do Dharma e nos tornamos budistas, nós precisamos tomar refúgio, certo? Então, o que você deve pensar quando você está tomando refúgio? Qual é a razão para você se tornar um praticante de Dharma? Isso é muito importante, que nós saibamos isso. Agora, dentre os tibetanos e os povos dos Himalaias, porque todos os nossos ancestrais eram budistas, nós basicamente apenas seguimos as tradições. Meus pais, meus avós, bisavós, todos praticaram o Dharma, então eu também vou fazer isso. Então, nós pensamos muito a respeito das razões ou dos motivos para fazer isso para nós mesmos. Mas nós deveríamos estudar um pouco a respeito disso. Nós já tomamos refúgio, mas agora nós devíamos pensar qual que é a razão, qual é o propósito de tomar refúgio? Qual é o propósito e as razões para sermos um praticante de Dharma? Então, no geral, todos têm as suas próprias razões do porquê se tornar um budista e tomar refúgio. Todas as pessoas têm inúmeras razões que elas podem dizer, mas basicamente a maior intenção, a maior expectativa para isso deveria ser a mesma para todos, que é tomar o Buda Bhagavan como um exemplo e pensarmos para nós mesmos, algum dia eu posso me tornar alguém como o Buda Bhagavan, que percebeu a verdadeira natureza. É assim que deve ser. Nós deveríamos pensar nisso. E no intuito de realizar esse objetivo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos tornar uma pessoa melhor do que nós éramos antes. Então, gradualmente, você se torna um bom praticante de Dharma. Então, você se torna um Bodhisattva. Então, depois você se torna um Buda. Se você não se torna uma boa pessoa, se você quer se tornar um Buda antes de você se tornar uma boa pessoa, isso é um pouco audacioso, que você realmente vai se tornar um Buda antes desse processo todo. Então, primeiro, você precisa se tornar uma pessoa melhor do que você era antes. Então, você tem que escolher alguém, se tornar alguém que é ainda mais capacitado a ajudar a si mesmo e aos outros do que antes. Então, nós precisamos ser melhores do que éramos antes. Nós precisamos ser capazes de nos ajudar a nós mesmos de uma melhor forma e também os outros. E isso acontece devido ao Dharma verdadeiro. O Dharma verdadeiro é o método para fazer isso, é a maneira com a qual nós conseguimos fazer isso. Então, por isso, nós precisamos estudar o Dharma verdadeiro. E uma vez que nós estudamos o verdadeiro Dharma, nós precisamos colocá-lo em prática.
E nós precisamos ser capazes de realmente praticar o Dharma. E então, naturalmente, nós podemos nos tornar uma pessoa melhor. E não apenas isso. Você não vai ser como uma marionete, como você era antes. Você vai saber como pensar e usar a sua inteligência. E a razão para isso é que o verdadeiro Dharma, quem ensinou o Dharma foi o Buda Bhagavan. E o Bhagavan Buda é alguém que tinha prajna, a sabedoria que realiza a verdadeira natureza. E porque ele tinha essa experiência de realizar a verdadeira natureza, é o verdadeiro Dharma. Então, é o Dharma que é conectado à prajna, que é sabedoria. Então, se nós formos capazes de estudar isso e de colocar isso em prática, então nós podemos definitivamente nos tornar uma pessoa que saiba como pensar e que usamos a nossa inteligência. Nós seremos capazes de realmente colocar em prática. E se nós pudermos colocar esforços nisso, nós teremos bons resultados. Isso é 100% certo que irá acontecer. Nós não precisamos ter dúvida alguma disso. Então, por essa razão, o Dharma, nós precisamos ser capazes de praticar o Dharma de forma apropriada. E se nós formos assíduos e estarmos certos disso, nós realmente podemos melhorar a nós mesmos. Nós podemos nos tornar alguém que pensa a respeito das coisas e que realmente usa a inteligência. E também nós podemos nos tornar mais felizes e mais confortáveis. Então, por essa razão, o ponto principal, como eu disse antes, é que tudo depende da mente. Então, nós precisamos ser capazes de controlarmos a nossa mente e de trazer a nossa mente de volta. Nós precisamos ser capazes de tomar conta da nossa mente. Quando você pratica, se você não faz nada para tomar conta da sua mente, você apenas senta ali e não tem nenhuma sensação particular. E se você pensa que a prática do Dharma é só ficar sentado ali, então não é assim que nós deveríamos compreender. Quando nós falamos em praticar o Dharma, não há razão para se tornar rígido ou, ou duro. Praticar o Dharma, na verdade, é algo que queria te dar flexibilidade, fazer você ser capaz de se acomodar às situações. Senão não é algo que está conectado com as nossas vidas diárias. E essa prática ela tem que estar conectada com a natureza do mundo. Quando você está praticando a Dharma, por exemplo, se você tem um baú de tesouros e dentro, não importa quantas joias você tira, é como se não tivesse fim para as joias. Então, esse baú de joias é como se fosse a nossa prática do Dharma. Esse é um ponto muito importante para que a gente compreenda. E o terceiro ponto, a melhor oportunidade para praticar são quando as coisas estão indo muito bem ou muito mal. Então, não importa quem nós somos, algumas vezes as coisas vão bem, algumas vezes as coisas vão mal. Não é como se o tempo todo as coisas fossem bem ou fossem mal nas nossas vidas. Não, não é assim. Na nossa vida, nós temos momentos bons, momentos ruins, e eles estão sempre mudando. Se pensar apenas um único dia, na manhã pode ser algo que não é muito bom, e então à noite você está se sentindo ótimo. De manhã você está um pouco deprimido e à noite você está feliz. Isso pode acontecer. As coisas acontecem assim. Então, por exemplo, quando alguém ganha na loteria, certo? Ou eles têm uma promoção no trabalho e se tornam muito poderosos. No ponto quando isso acontece,
a mente dessas pessoas podem se tornar muito arrogante, cheia de orgulho e pensar, eu sou realmente algo. Nós, nós temos um ditado tibetano que diz, o céu é a sua echarpe e as nuvens são a sua bandana. Quando eles ficam muito orgulhosos e olham de cima para baixo para todos. E então a sua ganância aumenta, eles perdem o autocontrole e tem problemas de disciplina. Há também um famoso presidente americano chamado Abraham Lincoln, que quando ele deu uma vez uma palestra, ele disse, se você quer testar o caráter de uma pessoa, se você precisa testar uma pessoa e entender como que é a personalidade dela, dê poder a essa pessoa. Se você dê poder a essa pessoa, se você dá poder a uma pessoa, só então você pode ver realmente como é essa pessoa. Então, quando alguém tem mais e mais poder e tem uma área de controle ainda maior e mais recursos e tem mais e mais pessoas que ele irá mandar, então só nesse momento que é possível ver mais e mais as suas falhas. Mas quando nós pensamos da perspectiva de alguém que está praticando o Dharma, quando as coisas elas estão indo bem, as coisas estão excelentes na sua vida, isso na verdade é um momento excelente para praticar o Dharma. E quando você tem um momento ruim, quando as coisas estão indo muito mal, isso também é uma ótima oportunidade para praticar o Dharma. E a razão pela qual nós dizemos que é uma boa oportunidade, nós estamos falando dos bons aspectos aqui. Se nós estamos falando em termos de coisas externas, por exemplo, se você se tornar muito rico, você começa a ter muitas conexões com as pessoas. E o que você pode fazer, se você é um praticante de Dharma, isso é uma oportunidade. Porque quanto mais rico você está, mais conexões você tem e mais oportunidades você tem de ser generoso. E não apenas isso. Quando você é generoso com o Dharma, você tem mais oportunidades de ser generoso com o Dharma, de dar o Dharma. Por exemplo, na Índia Antiga havia o imperador Ashoka, certo? O Ashoka ele tinha uma grande fé no Buda Dharma. E ele tinha o poder de ser um rei, ele usou esse poder como um grande imperador para espalhar o Dharma por toda a Índia. E não apenas na Índia mesmo. Também ele espalhou o Dharma, propagou o Dharma nos países vizinhos. E ele até mesmo espalhou o Dharma tão longe, num lugar tão longe quanto a Grécia. Então, basicamente, ele usou a sua posição, o seu poder e a sua fama e usou tudo isso para poder ser mais e mais generoso com o Dharma. Então, agora, nós podemos fazer o que o Ashoka fez? Nós não podemos. Mas em termos de monastérios e sociedades, nós podemos usar nos nossos nomes e nós podemos fazer planos e meios para ajudar as pessoas e fazer coisas boas para os outros. Há muitas coisas boas que nós podemos fazer agora mesmo. Então, se você tem alguma influência e conhecidos, isso é algo que você pode usar para ajudar os outros, isso em termos de coisas externas. Mas se nós pensarmos em termos da mente interna, quando nós ganhamos status, riqueza e assim por diante, o que nós precisamos fazer nesse ponto é voltar a nossa atenção para dentro. Nós precisamos olhar para nós mesmos e examinar bem profundamente a nossa mente. Nós precisamos olhar ainda mais para as nossas próprias faltas, para saber quais são as nossas falhas e defeitos. Porque nesse momento, quando nós ganhamos status, riqueza, poder e assim por diante, há o perigo de nós desenvolvermos mais orgulho. Eu estou me tornando mais orgulhoso, então você precisa olhar. Eu estou me tornando mais e mais orgulhoso ou não? Eu estou me tornando mais e mais arrogante ou não? Estou achando que eu sou realmente algo muito importante? Você precisa olhar para isso. Eu estou me tornando descuidado? É preciso olhar para isso. Você precisa perguntar a si mesmo, na sua própria mente, se você tem ainda mais desejo de ter um status mais elevado e mais poder, você tem um desejo de ter mais e mais poder, um status mais e mais elevado?
E não importa quanta riqueza você tenha, a sua ganância ainda está ainda maior, mais e mais forte, você precisa se perguntar a respeito dessas coisas. Então, resumindo, o momento quando tudo está indo bem, está florescendo para você, absolutamente você precisa examinar a si mesmo. Essa é a melhor oportunidade para fazer isso. Então, por essa razão, nós precisamos examinar ainda melhor a nós mesmos. Precisamos ter ainda mais interesse em escrutinar toda a nossa mente. Quando nós falamos das coisas indo bem, não significa exatamente sempre ter poder e ter dinheiro. Tem muitas pessoas que não têm poder e dinheiro. Algumas pessoas que não têm tanta posição ou dinheiro e elas se sentem muito bem nas suas vidas. E nesse ponto nós também precisamos praticar o Dharma, mas como que nós devemos praticar o Dharma nesse ponto? Por exemplo, quando você está tendo um bom momento, você está aproveitando, desfrutando, a sua vida está indo muito bem. Nesse ponto, você precisa pensar sobre a impermanência. E quando você pensa a respeito da impermanência, você não pode ficar completamente... A razão para pensar na impermanência é que você não pode ficar completamente deludido na sua felicidade, na sua alegria. E a razão para isso é que essa felicidade toda que nós temos agora, ela vai mudar, ela vai acabar. E o dia que isso acontecer, se nós não estamos mentalmente preparados, é como se o céu e a terra eles virassem de ponta cabeça e nós não vamos saber o que fazer. Por exemplo, nós tivemos a epidemia do coronavírus e devido a essa epidemia, essa pandemia, há muitos países ocidentais muito desenvolvidos e o que aconteceu nesses lugares? Nesses locais as pessoas elas têm uma vida muito confortável, muito tranquila, mas de repente elas não podiam nem conceber, elas não sabiam o que fazer quando aconteceu isso, a pandemia. Então, assim que essa pandemia aconteceu, elas não tinham nenhuma preparação, elas não tinham nenhum plano. Isso realmente foi um momento muito difícil. Esqueça das coisas mais complicadas. Olha o quão difícil foi até mesmo fazer as pessoas usarem uma simples máscara. As pessoas asiáticas, há muitas pessoas asiáticas usam máscara o tempo todo há muitos anos. Mas os ocidentais não fazem isso. E falam, você precisa usar máscara. As pessoas ficam muito cansadas e muito irritadas com isso. Até mesmo usar uma simples máscara é difícil. Então, nós não tínhamos nenhum plano para uma pandemia como o coronavírus, e a razão para isso, nós estávamos completamente despreparados, e isso é porque nós nunca pensamos no que é ensinado no Dharma, que tudo é impermanente, tudo está sujeito a mudança e tudo vai mudar. Então é possível que nós não compreendamos isso. O que eu estou dizendo é que você não estou dizendo que você não deve ter um momento de alegria, não deve ter nenhuma felicidade. Você deve desfrutar, você deve ter alegria. Nós não estamos praticando Dharma no intuito de darmos momentos difíceis para nós mesmos. Não é isso que eu estou falando. Mas também é muito importante que nós tenhamos uma atenção e uma consciência a respeito da verdade da impermanência quando nós estamos nos momentos de felicidade e alegria. Os momentos de alegria e felicidade, eles não são permanentes, eles mudam. E porque eles mudam, você precisa compreender isso. E você precisa estar preparado para isso. E então, no dia que isso acontece, isso não vai ser uma grande surpresa para você. E se você se preparou para isso e de repente tudo muda, se você não se preparar, você vai ter dificuldades que você nunca pensou antes. Então, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo mal, em termos de situação, em como nós devemos pensar, em termos de pensarmos como pensar quando as coisas vão mal, como praticar quando as coisas vão mal, eu falarei a respeito disso no próximo ensinamento. E como eu disse antes, no geral,
Eu irei ensinar até o ato excelente número 21. E após essas 21 estrofes, nós iremos completar os ensinamentos de primavera. Mas dentre eles, tem alguma coisa que eu gostaria de falar, e algumas coisas que estão relacionadas a isso. E eu gostaria de tomar essa oportunidade agora. Eu não vou falar nesse momento a respeito disso, mas no dia depois de amanhã eu falarei a respeito disso. Uma das coisas que eu gostaria de falar a respeito é que a estupa principal do Mikyo-dorji, feito pelo quinto Chamar Rinpoche, chamar Kunchokyen Lak, no momento em que eles reconheceram o quinto Chamar Kunchokyen Lak, houve uma controvérsia ali também, porque haviam duas pessoas, dois candidatos que seriam a reencarnação do quarto Chamar Rinpoche. Então eram como os dois acampamentos da Karma Kansan. É semelhante ao que acontece nos dias de hoje. E nos dias de hoje também aconteceu também é similar ao que aconteceu na época do Mikyo-dorji. E a maioria das pessoas não sabem muito mesmo a respeito desse tópico. E eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa situação. E, primariamente, e como que o Mikyo-dorji reconheceu o quinto chamar? Quais foram os esforços que ele fez? Quais foram as dificuldades pelas quais ele passou? Então, eu pensei em falar a respeito desse tópico. Esse é um ponto. E também há uma outra coisa. Esses outros eventos que estão conectados com o Mikyo-dorji, que eu também falarei a respeito deles. Mas por hoje eu acho que é o suficiente. Muito obrigada. Por favor, recitem as preces de dedicação.